Olá pessoal, muito bem, estamos aqui com mais um podcast Ricardo Reis, com base na mentoria RR360. Nesse momento aqui com um grande convidado, amigo, irmão, Geison Lopes. Bem-vindo, Geison Lopes. Que privilégio, meu irmão Ricardo, parceiro, homem de Deus, estar participando desse podcast de sucesso. É um privilégio muito grande. Muito bom, meu irmão. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Amém. E eu fico muito feliz de ter você aqui e ter você na mentoria, né? Com certeza, é um privilégio muito grande poder fazer parte desse métier tão pequeno e seleto, né? Vamos dizer assim, né? Coisa boa. Já deixa aí já se inscreva no canal Ricardo Reis Podcast, já se inscreva aí, deixa seu like e também já vou passar aqui os contatos do Geison e já se apresenta, Geison, para o pessoal já te conhecer. Então, pessoal, já vou deixar uma dica, porque vai sair um conteúdo aqui espetacular, fora da curva. Então, já deixa o like, compartilha, deixa o sininho já acionado. Se você não fez inscrição nesse canal de sucesso, faz agora, porque o privilégio de estar um irmão como esse aqui. Eu, como Geison Lopes, ele falou, Cristão pelo Mundo é o meu canal no YouTube. Então vocês vão digitar Geison Lopes, Cristão pelo Mundo, e a gente vai trazer muito conteúdo para que você possa viajar, ter experiências únicas e, lógico, mentorado por um homem como esse, que é meu mentor, né? Mentor de mentores, né? Isso é um privilégio muito grande, né? Eu, na verdade, fui promovido a mentor de mentores com a sua entrada na mentoria. Eita glória! Porque eu, né, com uma experiência, né, de ser um treinador, um palestrante profissional, de adorar conhecer lugares, viajar o mundo, que é algo que me motiva muito, eu não sei o que te motiva, né? Então, Deus, em primeiro lugar, a gente vem em busca, né, daquilo que a família precisa, e eu, como um viajante profissional, eu bato muito na tecla que homens empreendedores de sucesso como esse precisam de ter experiência à lua de mel todos os anos com a esposa e uma viagem espetacular com os filhos. Então, quando eu conheci esse homem, eu entendi que eu tinha que subir a régua. Então, o que vocês vão ter aqui hoje, com certeza, vai mudar a direção da vida de vocês. Muito bem, muito bem. Deixa seu Instagram também, por favor. O meu Instagram é Geison Lopes, para quem nunca visualizou, né? Tá ali, ó, Geison, Geison, Lopes, com S, .milhas, é meu Instagram. E o canal do YouTube, como eu já falei, Geison Lopes, Cristão pelo Mundo. Muito bem. Eu já quero colocar para vocês como que eu me tornei mentor de mentor. Então, antes de estruturar a minha mentoria, eu contratei 3 mentores para mentores. E dentro desses 3, eu estruturei a minha mentoria. Então, o aprendizado dos 3, com a estruturação da minha, e eu já comecei a vender e a fazer entregas da minha mentoria, me deu a credibilidade, a confiança para atender a demanda do Geison. Mas, Geison, vem cá, conta aqui para todo mundo de onde que você nasceu aqui, sua família, sua base. Às vezes tem alguém que vai assistir esse vídeo depois que foi seu amigo de infância e vai lembrar, pô, esse é o Geison e tal. Então, conta um pouquinho desse histórico familiar seu e sua base. Então, quando me perguntam isso, né, eu gosto de trazer algo que começou lá com meus 9 anos de idade, quando aquele sonho, né? A gente, quando é jovem, né, a gente é criança. Na verdade, 9 anos de idade, a gente é criança. Eu vi as pessoas viajando e falando assim, nossa, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, né? Eu sempre tive isso desde pequeno. E aí eu tive o privilégio, na época eu era alto, né, Ricardo? Na época, 1,90 m, o cara era alto. Hoje eu sou anão, né? Perto dos caras, hoje do vôlei, basquete, de modo geral, né? O esporte, né? E para quem é de Belo Horizonte sabe que há alguns anos atrás o Minas Tênis, né? Era Fiat Minas, hoje é Minas Tênis Clube, se não falar a memória, na época era Fiat Minas. Eu me tornei um atleta de vôlei porque eu entendi que como atleta eu poderia conhecer várias cidades e vários países. Então essa é a primeira razão da minha história como um viajante profissional hoje. E aí no percurso eu entendi que como atleta eu estaria limitado a alcançar alguns sonhos. E isso aí foi, eu falo, a minha primeira experiência com Deus. Porque como é que um jovem de 10, 11 anos de idade, na hora que você está
ali no ápice, entrando para o juvenil, né, como um atleta profissional, eu tive esse insight de olhar para o meu técnico, que era um ex-jogador da seleção brasileira, e falar comigo mesmo: se eu for um cara que chegar no topo, né, do esporte, jogar na seleção brasileira, o meu futuro é esse, lógico que não desmerecendo, né, porque eu sabia que ele estava ali porque ele amava o que fazia. Mas eu também entendia que ele também precisava complementar a renda dele naquela época. Eu era muito novo. E aí a primeira insight que eu tive eu preciso conversar com alguém de sucesso. Por isso que eu procurei o Ricardo. Porque quando você tem referências de pessoas de sucesso, você aumenta a sua régua. E na época foi um tio meu, irmão do meu pai, que ele era o mais bem-sucedido das pessoas que eu conhecia. E ele é um advogado muito, muito renomado na época. Então eu entendia que ele era a maior referência que eu tinha. Num bate-papo rápido com ele, ele falou assim: você quer se tornar homem? Essa foi a minha primeira chamada, né? Você quer se tornar homem com 11 para 12 anos de idade? Eu falei: claro. Então você vai chegar para o seu técnico, vai agradecer, você vai vir para o escritório e você vai aprender comigo como se tornar um homem de sucesso. Legal. E essa foi minha primeira base de uma decisão muito séria, né? Deixar o status para ir para algo que era muito novo e vamos dizer, né? Imagina, qual que é o termo que eu poderia usar de um jovem com 11, 12 anos de idade, ele ter mentalidade de fazer troca tão grande, né? Porque hoje, na atualidade, você ser atleta do Minas é status. Você tem um status muito grande. E na época era muito maior. E aí eu fui para o escritório, resumindo, era o maior escritório de advocacia de Minas Gerais, trabalhava para grandes empresas, advogava até para o Banco do Brasil. E eu com 12 anos de idade eu entrei e até os 18 anos de idade eu aprendi tudo que existe de certo e errado nessa vida dentro de um escritório de advocacia. É uma experiência muito grande. E é lógico que meu tio tinha um entendimento que eu era o próximo advogado da família. E aí, isso não brotou em ser advogado no meio do caminho, não? No momento, eu acreditava piamente, porque o escritório tinha criminal, tributarista, civil, trabalhista, tinha todas as áreas. E eu aprendi a navegar em todas as áreas. Na época, eu sempre tive barba, era alto, eu entrava no fórum, todo mundo achava que eu era advogado, eu já conversava como advogado, eu vivia como advogado, eu não tinha nem idade para ter OAB, e menos ainda formado. Mas, em resumo da história, porque a história é longa, com 18 anos de idade, na hora que eu estava fazendo o meu vestibular para Direito, eu tive o privilégio de novo, que eu creio que é o Espírito Santo de Deus me confrontando. É isso mesmo que você quer? Olha só, é forte, hein? Então, com 18 anos de idade, no vestibular, na PUC, ali em Coração Eucarístico, eu tive esse incômodo, vamos dizer assim. E aí, naquele momento da prova, eu tomei a decisão de não seguir direito. E não falei com ninguém. E na época, do meu jeito, né, eu conversando com Deus, eu comecei a buscar oportunidades. Em resumo, a oportunidade que eu fui me direcionado foi me tornar empresário no ramo de alimentação. Me conta uma coisa aqui, você citou 2 experiências com Deus já. 2. Você foi criado num lar cristão, evangélico, algo assim? Não. Na verdade, minha família toda é católica. E é aquela família que, de vez em quando, no domingo vai na missa e uma vez por ano, com alguma promessa, vai lá em Aparecida do Norte. Esse é o perfil da minha família. Mas eu sempre tive uma conversa com Deus, né? Do meu jeito. Então, sempre busquei minha conexão. E eu creio, porque foram decisões, né? A vida ela é muito de decisões. A decisão que eu tomei com 11 anos para 12 anos de idade foi muito séria. Mudou o rumo da minha vida. Porque o que eu aprendi dos 12 aos 18 anos, muita gente não vai ter de base, de experiência para se tornar homem. Uhum. E com 18 anos de idade, eu chegar para a pessoa que era sua referência e falar assim, eu não vou fazer direito, não vou me tornar advogado e estou indo para um ramo completamente diferente que ninguém na família trabalhava, todo mundo falou que eu era doido. Mas eu não conheço também pessoas normais que vão ter alcances de sonhos diferentes, né, objetivos diferentes. Mas o que te fez entrar no mercado de alimentação que não tinha nada a ver com o seu histórico nem com sua família? De novo, referências de pessoas bem-sucedidas. Porque como eu mudei meu métier, quando eu fui para o escritório, eu conheci um ambiente diferente. E hoje,
em 2024, o network é algo muito valioso. Perfeito. E na época, o escritório me proporcionou conhecer grandes empresários, pessoas de referências na época. E eu vi pessoas que estavam começando do zero, foram para o ramo de alimentação, abriu a primeira unidade, segunda, terceira, e estavam prosperando. E no meu entendimento, vou falar assim, no meu humilde entendimento na época, eu pensava assim, ninguém deixa de comer. Então, a crise, entre aspas, no ramo de alimentação, eu não via alcançando tanto como eu vivenciei dentro do escritório de advocacia. Porque eu vi empresas grandes quebrando, fechando, porque eu estava no meio disso. Então, e qual foi esse negócio na área de alimentação? E aí eu não tinha o capital e não tinha o know-how para montar. O que eu fiz? Eu busquei um ponto em andamento. E em 6 meses eu procurando pontos em andamento e não sei explicar, é Deus. Porque eu entrava pro local... Mas você tinha um feeling de algo assim, por exemplo, eu quero um negócio na área de alimentação de hambúrguer, de pizza, de pastéis, não tinha uma alimentação saudável. Eu não tinha uma referência exata, eu entendia que eu queria mexer no ramo de alimentação. E aí, buscando, eu conheci pizza, hamburgueria, restaurantes, boteco, conheci de tudo. E aí, na busca, em 6 meses, eu achei um ponto na Avenida Getúlio Vargas, para quem conhece Belo Horizonte, na Savassi, na divisa com funcionário, e eu fiquei frequentando esse ponto e vendo o movimento dele. Em resumo da história, o que a dona falava não batia, porque é lógico que ela valorizava o ponto dela. Uhum. Mas o que eu enxerguei, eu falei que eu tenho possibilidade de crescimento. Em resumo, na época eu negociei com ela, 12 notas promissórias, imagina, na época era nota promissória, eu dei o meu carro na época celular valia muito dinheiro, eu dei celular, eu dei tudo que eu tinha de entrada e negociei o restante, as 12 notas promissórias. E para resumir essa história, o negócio se pagou. Mas era o quê? Alimentação de quê? Tá. Era almoço, refeição, café dia-a-dia? da manhã, era uma lanchonete, restaurante e pizzaria. Então eu tentei pegar todos os, como se diz assim, cercar todos os públicos. Café da manhã, almoço, lanches e no final da tarde um happy hour que era uma pizza. Você chegou a consultar nessa época alguma franquia? Chegou a ter nesse radar de pesquisa seu? Não, na época não existia. Seja uma franquia em operação? Não, na época não existia tão, assim, pelo menos no meu radar. Não era tão acessível, Não né? era acessível, exatamente. Imagina, 25 anos atrás, o que era a franquia de sucesso? McDonald's, Boticário, podemos dizer na época. Isso aí. Eu acho que eram essas duas de referência que eu poderia dizer, que tinha de referência na época. Então era muito fora da realidade, era milhões investidos, não tinha essa nem know-how, nem entendimento. Então por isso que eu fui buscar algo que estava um pouco tangível. Eu já quero deixar uma orientação aqui para vocês, é o seguinte, eu não quero avaliar que uma franquia é melhor que uma marca própria, tá? O conceito que eu quero dizer aqui é o seguinte, sempre tenha referência do que vai se enquadrar melhor com você, com o seu perfil e com aquele ponto e aquela região. Então, por exemplo, por mais que ele tomou uma decisão de ir para uma marca própria, a minha sugestão para ele na época, se eu estivesse mentorando ele, era para ele pesquisar e aprofundar em franquias daquele segmento, daquele mercado que ele gostaria de criar. Porque uma pesquisa, um acesso a informações sem pagar nada, e você consegue avaliar ali como que aquela empresa está se apresentando no mercado, quais são os números do mercado, quais são os números médios de uma unidade daquele segmento específico, qual que é o CMV, por exemplo, de alimentação, qual é o lucro, qual é o imposto. Então, você já consegue ter um raio-x muito bom para você tomar uma decisão. Essa decisão que você fez, ela foi mais ligada a espiritual do que profissional e racional. Total. Né? Hoje, dentro da mentoria, eu tento colocar o racional junto com o espiritual, para a gente não errar em nada. Mas foi muito bom. E aí você ganhou muita experiência, você ficou quanto tempo lá? Então, no meio do caminho, trabalhando nesse ramo de alimentação, eu vi que eu tinha um limite de crescimento. E esse limite me incomodava. Eu posso dizer, né, que eu tenho aguçado o lado empreendedor, mas também ambicioso, de alcançar mais pessoas. Perfeito. E na época
eu fui para um ramo completamente diferente junto com o restaurante, na minha história. Porque eu tinha um amigo que entrou na área de construção civil e ele teve um problema de joelho, não podia dirigir e ele não podia visitar cliente. E como era a gente amigo de infância, ele falou, Geis, nas suas horas vagas, você pode ir comigo visitar alguns clientes? E eu fui com ele, fui servir ele. E por eu ter servido ele, eu falei assim, cara, esse negócio é uma grande oportunidade. E aí, a diferença é que ele trabalhava de uma maneira que a gente considera hoje, como diz assim, né, ilegal. Era tudo sem nota, no ramo de representação. A única coisa é que você vê que como é que o Espírito Santo já me incomodava. Eu falei assim, cara, eu vou entrar para esse ramo, mas eu quero tudo legal. Perfeito. Eu montei uma empresa. Com o tempo que eu andei com ele no mercado, eu conheci supervisores de marcas, da Bosch, Negrão Atacadista, Tambasa Atacadista, Martins, Tigre, Acos, vários representantes. E vem o network de novo. E eu comecei a conversar com alguns e eles falaram assim, cara, se você abrir empresa, a gente te dá uma área para ver se você consegue abrir mercado. E é lógico que todos que eu fiz contato, na hora que eu formalizei a empresa, abriram as portas, só que me deram áreas que ninguém queria, áreas ruins. Mas como eu gosto de desafio, e se Deus abriu essa porta, eu fiz o meu melhor. Então... Vendeu alimentação? Não. Continuou com a alimentação e entrou na representação. Eu continuei com o restaurante aberto e naquelas horas vagas que eu tinha no restaurante que não tinha tanto movimento, eu saía e ia fazer o trabalho de representação. E aí eu já deixo uma dica, né? Eu acredito que muito valiosa, que hoje as pessoas, elas desistem muito fácil. Eu tive clientes que eu comecei a visitar, que eu visitei por um ano. Uma vez por mês, pelo menos, uma vez a cada 15 dias eu passava lá e eu não tirava nenhum pedido. Eu vou dar um exemplo que é muito conhecido em Belo Horizonte, a loja do Paulo. Sou até amigo dos donos, ficamos amigos. Eu passava lá de 15 em 15 dias, tomava um café com eles, uma vez por mês. É ruim de estacionar o local, é caro para estacionar na época, mas eu ia lá porque eu sabia que era um grande cliente, um grande potencial. E depois de um ano, tanto ir lá e falou assim, cara, você é insistente. Vou fazer um teste com você se você dá conta de me atender, porque ele comprava muito na época, só direto da fonte, vamos dizer assim. Ele comprava direto da China, comprava direto da Bosch, comprava direto das grandes marcas. E aí ele falou assim, ó, eu preciso de 10 mil trenas de 3 metros, 20 mil trenas de 5 metros, 5 mil trenas de 7,5, eu preciso de 20 mil alicates universal. Que é isso? E ele falou assim, me fala qual o preço. Aí eu fui lá na minha supervisora, é para ganhar o cliente, loja do Paulo, a gente precisa fazer o melhor preço, joguei minha margem lá para baixo. Na hora que eu apresentei o preço, a primeira pergunta que ele falou assim, você consegue entregar? Eu falei, claro, em tantos dias está aqui. E aí em tantos dias chegou tantas mil trenas, tantos mil alicates. Que é isso? E aí eu fiz o meu primeiro pedido. Depois que eu fiz o meu primeiro pedido e honrei, a porta se abriu. Começamos a fazer o quê? Negócio. Então já deixo uma dica, porque as pessoas querem ser empreendedores. Perfeito. Você pode ter o Ricardo como mentor, como o melhor estrategista em franquias, mas se você não for persistente, porque Deus vai abrir a porta, mas você tem que fazer a sua parte. Então eu tive a experiência na representação de como é importante você ter resiliência, você ter persistência para você ganhar mercado. Porque eu comecei a ganhar mercado que ninguém queria. Aí eu comecei a crescer. E na hora que você começa a crescer, lógico, começa a acontecer coisas que não nos agradam, que é o quê? Eles começam a diminuir margem de comissão, eles começam a querer tirar aquela região que você fez ruim e se tornar boa. Só que na época eu tinha um restaurante, eu tinha empresa de representação, e com 26 anos de idade, então dos 18 aos 26 anos de idade, eu abri 2 CNPJs. E no 26 anos de idade, por causa do meu network do restaurante, veio a terceira oportunidade da minha vida, que era o meu sonho, viajar e conhecer o mundo. Eu quero colocar uma observação aqui, já é o instinto empreendedor, né? O empreendedor ele está sempre pulsando por novos negócios, novas tecnologias, novas oportunidades, o network vai aumentando. Então tem o discernimento para conseguir separar bem. Avançar em quê? Só estudar e não entrar?
E aí nós já estamos indo para um próximo negócio com 2 já rodando. Vamos entender a continuação dessa história. Diferente. Na época, eu lembro como se fosse hoje. Imagina você entrando num segmento completamente diferente que sua família ninguém mexe. Todo mundo fala que você é doido. Então eu entrei no ramo de alimentação, larguei o direito. Um falou que eu era doido. Não, quando eu entrei na área de construção civil, falaram que eu era mais doido ainda. Cara. E aí, na hora que veio o terceiro segmento, aí era hospício. Aí pode internar que agora deu ruim. Porque eu fui para uma multinacional no ramo de saúde e que na época não era um segmento tão consolidado como hoje, que é marketing multinível. Tá. Na época é qual ano específico? Aí 26, eu tinha 26 anos, então há 21 anos atrás. 21 anos atrás. A gente está falando de 2002. Eu fui ter acesso a marketing multinível em 2013, 14. Então eu fui em 2001, 2002, eu era muito novo o mercado. E aí, como que foi a experiência e quando que você foi largando esses outros 2 negócios para focar só nisso, que eu acredito que você deve ter feito isso? Exatamente. Então, para resumir a história, porque tudo é uma história longa, né, de vida, são anos de dedicação, o que me encantou? A pessoa que me convidou tinha resultado com o produto. Então, por ela ter resultado com o produto, foi assim, pô, o produto é ímpar. Passou 6 meses no caso dele, eu vi ele saindo de um chevetinho azul calcinha. Mas eu lembro até hoje, um chevetinho azul calcinha. Qual que é o nome dele? Lembra o nome dele? Gilson de Souza. Fica com Deus, meu irmão. Ama sua vida, a vida da sua família. Não sei por onde ele anda, mas é pessoas que marcam, né, a nossa vida. Isso aí, perfeito. E aí, em 6 meses, ele trocou para um Fiesta cinza à vista. Eu não sei você, irmão. Na época, eu gostava de carro, como continuo gostando hoje. Não é normal uns amigos trocar de carro à vista, no cash. E ele chegou para mim e falou assim, irmão, o produto é bom e o negócio é próspero e eu sei que você ama viajar e você vai conhecer o Brasil e o mundo. Na hora que ele falou Brasil e o mundo, pensa numa pessoa que ama viajar e o cara falou a palavra-chave. Porque o dinheiro, é lógico que a gente vive no mundo capitalista, é lógico que a gente precisa trabalhar e ser bem remunerado. Mas o que me pegou foi a viagem. Aí ele me levou na apresentação para conhecer o negócio e... Vou ser muito sincero, gente, não acreditei em nada do que eu vi na época. Essa apresentação, ela foi uma apresentação em uma televisão ou foi só na boca? Não. Porque antigamente, acho que nem televisão tinha apresentação, PowerPoint. Como é que foi isso? A apresentação na época era retroprojetor. Era desenhado na lâmina. E aí colocava no retroprojetor, projetava na parede. E aí na hora que a pessoa que fechou a reunião mostrou viagem para Bahamas, Estados Unidos, Europa e Brasil... Eu falei assim, eu não acredito em quanto que ele ganha, não. Mas se ele tem capacidade de viajar e conhecer esses lugares, eu tô dentro. E aí, eu iniciei minha terceira atividade completamente diferente. E por eu ter começado essa terceira atividade, é normal que você comece a colocar energia em um negócio só, onde você vê mais oportunidade. Então, no primeiro ano eu vendi o restaurante, eu vendi o ponto. No segundo ano... Recuperou o que você pagou? Não. Perdeu dinheiro? Perdi dinheiro. Aprendeu perdendo dinheiro? Aprendi perdendo dinheiro. Então, nem sempre, pessoal, o sucesso está ligado ao retorno financeiro. Com certeza. Ele pagou para aprender, então ele teve um custo ali de aprendizado em diversas áreas. Com certeza. Mas eu aprendi sobre ter uma empresa, lidar com funcionário, lidar com público. Porque eu lidei com um público que, para quem conhece a região da Savassi, meus 2 principais clientes na época eram Hermes Pardini, a matriz da Rua Imorés. Então eu atendia do dono, diretoria e os funcionários do Hermes Pardini. Olha só. Hein? E o Estado de Minas. Olha. O escritório do Estado de Minas, o prédio principal deles é na Getúlio Vargas, a 1 quarteirão de mim. Então, eu lidei com públicos muito diferentes e isso me deu uma expertise muito grande. Muito bom. Na representação, isso ajudou muito. E quando veio a terceira oportunidade... Na representação, diferente da aquisição da alimentação, né? Era só uma representação, então o custo era o custo do dia a dia de trabalho. Que era e uma emissão cliente, de nota fiscal, talvez, para receber ali na verdade, a representação é energia pessoal, gasolina para você visitar cliente,
muitas das vezes pagar um cafezinho, um lanche, uma refeição, né? Almoçar com a pessoa, o dono do estabelecimento, ou o comprador, que geralmente você lida com muito compradores, né? Ok. Principalmente construtora, loja de materiais de construção grande. E com isso, eu vendia, recebia a comissão e emitia nota fiscal, porque eu não queria trabalhar de uma maneira que teria ter um nome para isso, mas fugiu a palavra. Mas eu queria trabalhar da maneira correta, Perfeito. vamos dizer assim. E aí, quando veio a terceira oportunidade, ela era muito maior. E o meu processo do escritório de advocacia, a empresa que foi o restaurante, a empresa de representação, para mim, Deus me preparou muito para eu chegar nessa oportunidade de marketing multinível, que era a maior referência na época. Eu estava lapidado. E por isso que eu consegui, podemos dizer assim, no meio da multidão ter sucesso. Porque eu consegui crescer no plano de carreira, eu comecei a conseguir bater metas anuais para ganhar férias que era fora da minha realidade. Porque você imagina, 20 anos atrás, ir para um resort em Trancoso, que era o Transamérica, era muito fora da realidade. Muito fora. Você viajar para o exterior era muito fora da realidade. Era só rico, né? A palavra rico, que hoje rico não é rico, é bilionários, milionários na época, né? Comparado à época de hoje. Então, eu comecei a bater metas. Essas metas eu alcançava por causa das viagens. Em consequência, eu ganhava dinheiro. Em consequência, eu ganhava crescimento no plano de carreira. E, em consequência, eu construí minha autoridade de começar a viajar o Brasil inteiro e palestrar em todas as cidades do Brasil. Muito bom. Então, nesse processo, me deu o know-how para eu ser o expert que eu sou hoje em milhas, cartões de crédito, viagem e finanças. Porque no meio do caminho, eu aprendi, como você falou, no restaurante eu quebrei. Posso dizer que eu saí no prejuízo, então eu saí com negativo. No processo do aprendizado de representação para a empresa internacional, eu também tive uma perda financeira. Por que você fala perda financeira, Jason? Porque você começa um negócio novo, requer investimento, energia, saúde, Perfeito. E nesse processo você começa a trabalhar no negativo. Perfeito. Então, eu quebrei de novo. Então, eu aprendi muito com meus erros e aprendi muito a trabalhar sob pressão. Que eu vejo que as pessoas hoje não têm essa sabedoria de trabalhar com pressão. Então, nesses processos que Deus foi me lapidando, eu acredito muito que eu fui muito usado e desenvolvido para se tornar um ser humano hoje melhor, um pai melhor, um empresário melhor, um filho melhor, um empreendedor melhor. Eu acabei de vir de uma reunião agora, que é mais uma oportunidade que está ligada ao segmento do Ricardo. Por eu estar conectado com ele, eu comecei a abrir a visão de franquias, de franchise, né, como vocês falam, de um mercado novo que eu não conheço. Perfeito. Bom, me fala aqui, quantas pessoas tinham debaixo de você nesse marketing multinível aí? 1.500 pessoas eu liderava. 1.500 pessoas. Alcancei, né? No Brasil inteiro? No mundo também. Eu tinha gente também. nos Estados Unidos, na França e no Paraguai. Muito bom. E você ficou lá quanto tempo? Quantos anos? 20 anos. 20 anos. 20 anos. E lá você desenvolveu essa experiência toda que você tem hoje num palco, numa palestra, isso também te ajudou muito, né? Muito. Na verdade, o multinível, né, é para mim uma das maiores escolas. Eu sou suspeito para falar porque eu sou prova disso. Porque você vai aprender todas as áreas da vida. Eu já vinha com a área comercial desenvolvida por causa dos meus segmentos anteriores. A maioria não vem. O lado de conversar com o ser humano, o recurso humano, e ter o feeling se esse cara vai somar na sua equipe ou não, ou vai te dar trabalho. Liderar com a parte financeira. Porque como eu era dono do meu negócio, eu tinha que tirar um percentual para reinvestir em promoções, para eu crescer a equipe. Eu tinha que gerar, vamos falar assim, negócios, né? Cafés, almoços, reuniões para a gente apresentar oportunidades. E, ao mesmo tempo, como era um sonho viajar, quando falava assim, você vai para Paris, igual eu ganhei para Paris. Eu não quero ir só para Paris. Você ganhou para Paris? Eu ganhei para Paris, um exemplo. Parabéns. Então, quando eu cheguei em Paris, eu não queria só ir em Paris. Eu queria conhecer Paris, França. Eu fui rodar.
Quando eu cheguei em Londres, eu não queria conhecer só Londres, eu queria rodar. Quando eu fui para o Chile, quando eu fui para a Argentina, quando eu fui para os Estados Unidos, para Cancún, para o Caribe, Cancún é uma coisa, mas a quantidade de ilhas caribenhas é infinitas. Quando eu ganhei para Aruba, eu já tive a experiência de executiva. O cara ganhou férias de econômica e já deu um upgrade para executiva. Comecei a conhecer coisas melhores. E aí você começou a pegar essa paixão que já estava dentro de você desde a sua infância. E como que foi a virada dessa migração? Porque dentro de um marketing multinível, com 1.500 pessoas embaixo, se entende que você tinha uma receita mensal muito alta. Claro que o marketing multinível ele tem uma sazonalidade, né, de sobe e desce, dependendo da marca, do negócio em si, normal de qualquer negócio. E como que foi esse ponto de migrar novamente para um novo negócio e aí já entra nesse novo negócio? A migração, ela tem algumas fases que se você não tiver... Eu vou falar espiritualmente, tá, gente? Porque eu acredito que quando você está conectado com quem criou o céu e a terra, né? Você tem que estar atento. Então, a gente vem na última década um crescimento muito grande. A gente faz um podcast agora, é uma evolução do digital. Perfeito. Isso que nós estamos vivendo aqui agora. Perfeito. Então, na última década, eu vi que o digital era o futuro. E eu vi líderes perto de mim, no próprio marketing multinível, falando assim, isso é mais algo passageiro, algo sazonal. Então, eu falei, isso não é passageiro. Então, eu comecei a estudar. Eu comecei a ir para eventos em São Paulo, eu comecei a buscar o que mercado era esse. Comprar cursos, comprar mentorias e conectar com pessoas que estavam ligadas a isso. E nesse processo eu tive a oportunidade de estar atento ao que estava acontecendo comigo e lógico que Deus usa algumas pessoas para te dar às vezes a direção e você tem que estar atento. E na época o Rodrigo, que é de Juiz de Fora, que é um parceiro hoje, um irmão, é até meu coprodutor em vários negócios, então ele é um sócio meu, ele falou assim, irmão, cara, a minha esposa, ela olha para você e fala assim, cara, a vida do Geiso é surreal, porque eu sei que ele não veio de berço de ouro, eu sei que ele não é milionário, mas ele viaja pra caramba. E ela sempre pergunta, como você faz? Eu falo, eu vou aprendendo a achar passagens, hospedagens, estratégias para viajar. Porque quando eu estava no multinível, a empresa, muitas das vezes, ela te dava o bônus em dinheiro para você ir para os Estados Unidos, para a França, para Londres, para vários lugares. Uhum. E com esse dinheiro era para você comprar o quê? O aéreo. Às vezes ela já dava o hotel com uma diária com uma condição muito boa, que ela tinha reservado aquele resort. Uhum. Então, com aquele dinheiro, X mil dólares, você tinha que curtir a viagem. Então, a logística e as definições do investimento era sua, a estratégia era sua. A maioria das vezes era a gente. Existia algumas que já era carta marcada, vamos dizer assim, né? Só que ela dava, vou dar um exemplo, o voo vai sair de São Paulo e vai para Orlando, para Miami. Mas se a pessoa mora em Belém, ela tem que sair de Belém, sair de Belo Horizonte, sair do Rio para chegar em São Paulo, que é o principal aeroporto que sai voos internacionais na época. Então ela te dava esse bônus em dinheiro, ela te dava já a direção, o resto você tinha que fazer. Então eu fui criando estratégias, tornando um expert na prática. Legal. Por causa disso. E esse coprodutor meu hoje, um sócio, ele falou assim, cara, eu tenho uma ideia sobre um produto digital. Vamos lançar um produto digital. E aí a gente chamou alguns irmãos, parceiros, amigos, lançamos esse produto. Só que ele falou assim, se eu fosse você, falava só sobre o que você ama, o que já arde no seu coração. Por que você não fala sobre milhas, cartões e viagem? Eu falei, sério? Ele falou, sério. E nesse momento, ele que acendeu isso em mim. E aí ele falou assim, cara, grava algumas aulas ensinando tudo que você sabe. E aí eu fui para frente do computador, peguei o que eu tinha de informação, formatei no material e gravei 12 aulas. Que ano que foi isso, Jason? Pra gente atualizar, assim, marketing digital, 2019. Esse mercado, em 2019. Tá. Aí, eu gravei 12 aulas. Quando eu gravei essas 12 aulas, ele falou assim, cara, ficou ótimo. Você vai ser o bônus do produto digital.
E produto digital em 2019 estava em sessão, as pessoas estavam comprando, querendo entender sobre tráfego pago, sobre uma landing page, sobre copy, estava em ascensão. Perfeito. Demais. E aí, o que eu descobri em 90 dias? Que aquele produto digital, ele vendia mais por causa do bônus JSON do que toda a entrega do digital. Aí falou assim, cara, vai para São Paulo, vai para eventos, aprofunda no seu tema. Falei, cara, mas eu não tenho mais recurso. Porque na época as mentorias eram caros, os eventos, participar de eventos bons era 10 mil, 15 mil. Hoje é muito dinheiro ainda, mas na época era mais ainda. Falou, divide no cartão, mergulha e vai. E aí, de novo, o Jason riscando no novo segmento. E aí, eu fui, voltei, e eu falo que Deus prepara algumas situações, né? Eu conheci pessoas nesses eventos que a gente tinha proximidade. Cara, a sua ideia é muito boa. Vou entrar como sócio. E eles entraram como sócio naquele momento e eu consegui a estrutura que eu precisava do meu produto. E depois eles não deu liga, não continuaram. Olha pra você ver como é que Deus prepara. Se eu não tivesse saído de Belo Horizonte, ido para eventos grandes de São Paulo, não tinha conectado com esses caras, eles não tinham comprado a ideia, eu não tinha condições de entrar. Pra você ter ideia, o meu curso principal, eu fui para um estúdio, um hotel, lá em Campina Grande. Fiquei uma semana em imersão dentro desse hotel. Uma semana. De 7 da manhã até quando eu tinha voz. Gravando aulas na prática. Eu gravei mais de 300 aulas de uma vez em uma semana. Olha isso. Todo mundo falou que eu era doido de novo, que loucura. E tal. Aí voltei e criei meu produto. E aí eu comecei a navegar nesse mundo digital realmente como um expert. E aí, lógico, que vendo os números que o brasileiro compra o curso, mas não assiste tantas aulas, esse meu coprodutor, meu sócio, falou assim, cara, vamos dar aula ao vivo, vamos fazer mentoria com mais pessoas. E aí a gente começou a lapidar a minha experiência de palestrante com esse novo segmento, e aí eu criei um produto de mentoria para mais pessoas. Esse produto de mentoria, que ele é individual, em certo momento até muito exclusivo, ele começou a acontecer quando? E fala um pouco sobre esse histórico seu em ter grandes nomes como pastores, como cliente e como referência na sua mentoria hoje. Então... Como que isso entrou, né? Como que... tudo para mim eu considero, entre aspas, de uma maneira natural ao mesmo tempo, mas network e você ir para campo meio que se expor, vamos falar assim. Então eu já quero completar a importância de participar em eventos e realizar network nesses eventos. Todas as histórias que nós vamos contando sempre tem isso. Um network, foi um contato, conectou. Inclusive, eu já quero agradecer que agora o Daniel Guimarães que me fez a conexão com o Geiso Lopes. Daniel é bênção demais, é um irmão também. E o que aconteceu? Eu vendi a primeira mentoria, sabe por quanto? Eu não tinha confiança em mim para vender uma mentoria. Eu vendi por R$597 para uma aluna que tinha algo específico. Aí eu fui e fiz a entrega. Falei, caramba, ela ficou maluca. Aí veio a segunda pessoa. Eu falei assim, 997. E a pessoa pagou. Aí veio a terceira pessoa. 1497. E a pessoa pagou. Aí eu fui aumentando gradativo a cada pessoa que foi chegando. E esse foi o início da mentoria. Legal. E aí, eu estava num campo missionário, 2020, se eu não falo a memória, 2021. Eu estava num campo missionário, e nesse campo missionário eu estava com o meu líder de missão, que é o Dr. Gabriel Magalhães, que é o CEO, né, da Top Fit, né, a referência da Top Fit. E ele é um homem de Deus, um cristão, empreendedor nato, e ele foi muito usado por Deus e falou assim, cara, eu amo aprender, mas eu não consigo, nesse momento, disponibilizar tempo para aprender algo novo.
Então eu preciso que você crie um produto novo para mim. Então, num campo missionário, um homem de Deus, um cristão, empreendedor, foi usado para despertar mais, para me espremer mais. Vamos dizer assim, tira mais. O que você pode entregar mais? Muito bom. E aí ele falou assim, cara, eu viajo muito, eu uso razoavelmente bem cartão, mas eu não entendo nada disso. E aí ele falou assim, eu preciso de um produto que você vai cuidar de mim, eu só te mando a demanda. Olha isso. E aí eu aprimorei a minha mentoria, uma consultoria individual, vamos dizer assim, empresarial. E aí ele mandou a primeira demanda, falou aqui, ó, minha secretária conseguiu essa passagem na agência por tanto. Aí eu fui lá e falei, não, 30% mais caro. Ele falou, sério? Eu consigo por 30% mais barato. Por quê? A agência emite passagem por consolidadora. Então, o Jason emite passagem com milhas. E milhas, você tem a funcionalidade de conseguir comprá-las mais baratas e com isso emitir ela 10, 20, 30, 40, 50% mais barato, ou até mais barato ainda, que já aconteceu. Então, nesse ponto, foi criando um produto novo. Qual que foi o outro produto? Eu que meio que gerencio as demandas dele, as necessidades dele. E aí, automaticamente, eu conheci o pastor dele, que é o pastor Pedro Daniel, pastora Kelly, que é bênção demais na minha vida, e eles me chamaram para eu cuidar deles. Aí eu fui para o culto, terminou o culto, no domingo de manhã, na hora que eles assistirem, eles vão lembrar disso, e aí subimos para o escritório, e eu comecei a explicar sobre o mundo das milhas, resumindo a história. Na hora que eu comecei a explicar, o pastor Pedro fez assim, nós não sabemos nada, a gente está perdendo muito dinheiro e a igreja também precisa entender sobre isso porque a gente traz muita gente para cá. Exatamente. E a gente traz pastores, banda e o custo disso é alto. Ele falou assim, Jason, você tem mais tempo para nós? Eu falei, claro, estou aqui para servir. Então vamos fazer o seguinte, o almoço é por minha conta, vamos almoçar e você vai explicar para a gente no almoço. Saímos da igreja, fomos almoçar, o almoço durou umas 4 horas. Olha. E aí, ajustei os cartões deles, ajustei os programas e encaixei eles na metodologia que eu criei, que é única no Brasil, que é umas 2 salas de sinais para ter as informações precisas do mercado. Muito bom. E eles, como a gente entende a vida de pastores, não tem tempo para assistir um curso, colocar em prática e exercer aquilo. Então eles precisavam de alguém sendo objetivo e direto na necessidade da igreja e da vida pessoal deles. Muito bom. Como eu comecei a cuidar deles, aí é aquela coisa, você começa a servir o reino e começa a abrir portas. Muito bom. E aí veio outros pastores de referência no Brasil, através deles, para eu poder cuidar. Então, graças à vida deles, sou muito grato. O que eu puder honrar eles em vida, eu vou honrar. São, vamos dizer assim, o Dr. Gabriel Magalhães, a Sassá, o pastor Pedro Daniel e a pastora Kelly, são pessoas que fizeram uma grande diferença na minha vida. Se eu puder honrar a vida deles, eu vou honrar. Porque eles começaram a abrir portas, que é network, perfeito, autoridade, indicando você. Então, esse foi o que fez hoje eu atender dezenas de pastores pelo Brasil e igreja no Brasil, poder servir ao reino, muito abaixar bom. O custo operacional, né? Porque eu entendo que a igreja é uma empresa, e ela precisa ser bem gerida, e se você abaixa o custo operacional dela, esse dinheiro volta para o reino. Parabéns, Jason, você está de parabéns, e já fica aí a possibilidade de novos pastores e novas igrejas conhecerem o trabalho do Jason e ofertar, né? Eu tenho a oportunidade de ter o Jason também como o meu mentor nessa área, era algo também que eu estava totalmente largado, abandonado. E existe uma conta matemática que é como se fosse, se eu tenho um custo mensal de 10 mil reais, por exemplo, ele conseguiu me mostrar e provar, e a gente está trabalhando nisso, em retornar 20% do meu custo mensal. E isso é como se fosse o mínimo. Dá para fazer muito mais do que isso com diversas estratégias, né? Milhas é uma delas. Exatamente. Então, eu quero, inclusive, validar aqui a mentoria do Jason, né, Jason? Está de parabéns. Obrigado, Sua história irmão. realmente é fantástica. E eu creio que grandes coisas estão por vir. Entra agora no Cristão pelo Mundo para a gente avançar para uma outra etapa, para a gente chegar na fase final já do nosso podcast. Legal. Então,
E o ano de 2023 foi um ano muito desafiador para o Jason. Não só a transição, né, para você lapidar, você fortalecer sua autoridade. E o ano de 2023 eu fui muito audacioso, porque na virada do ano de 2022 para 2023 eu falei com Deus que eu queria visitar mais de 30 países. E eu creio muito quando você faz um pacto, né? Você faz algo de conexão com o Pai, tanto na parte de dízimo, que é mais do que eu falo que é que é o correto, né, que está na palavra, mas assim, aí quando você vai para oferta, primícia, e você faz um voto com o Senhor, e eu fiz esse voto, e não fazia nenhuma... Estava fora da minha realidade conhecer 30 países num ano. E na hora que eu vi, apareceu a primeira possibilidade de fazer 10 países. Na hora que eu vi, apareceu a segunda oportunidade de fazer mais 10 países. Na hora que eu vi, estava fazendo mais alguns países picados. E na hora que estava terminando o ano, chegou em outubro, e eu estava, de novo, me provocando a estar no Rio de Janeiro, com outras pessoas que eu não conhecia, que eu fui para um podcast, para um convite, sem saber o que ia acontecer. Eu conheci outras pessoas, outros empresários, e aí terminou, falou assim, cara, nós trabalhamos muito, precisamos descansar, arruma a viagem que nós estamos indo. E aí, de novo, o Jason, conectando com pessoas novas, e nessa conexão eu montei um planejamento para mais 10 países, e na hora que eu vi, eu já estava com mais de 30 países Meu Deus. Visitados. Que testemunho. Resumindo a história. Então, milagre. Nisso aí, falando, não, mas cara, você está falando que foi um ano desafiador, foi um ano de muitas lutas, muitos desafios, desafios financeiros, espirituais, familiares, psicológico, financeiro, profissional, mas Deus não me desamparou em nenhum momento. Amém. E eu sabia que eu precisava dar mais um passo para o digital, que era o YouTube. Só que eu não estava conseguindo a liga. Deus não estava me dando a resposta que eu queria. E, de novo, na virada de 2023, eu fiz mais um pacto, né? Mais um compromisso com Deus. Veio a resposta de eu criar o canal do YouTube, Jason Lopes, Cristão pelo Mundo. Muito bom. Cristão, trabalhando algo que é muito forte e não ser aquilo que é religioso, que cristão pode conhecer lugares, pode ter experiências. Eu já vi muitas pessoas fazendo algo que me incomoda um pouco, que é assim, o pastor, ele não pode ser bem-sucedido, ele não pode prosperar, ele não pode conhecer lugares, ele não pode ter experiência. Eu discordo disso. Então eu quero eu estava buscando algo que eu pudesse ter esse privilégio de gerar experiência para os pastores. Então, com isso, pelo mundo, porque como expert em milhas, eu quero mostrar que você pode conhecer qualquer lugar do mundo pagando até 10 vezes mais barato. E aí foi criado o canal, consegui uma equipe muito top para me ajudar a estruturar isso e fazer não mais do mesmo. Porque canal de viagem hoje no YouTube é algo que já é mais do que consolidado. Só que tem muito mais do mesmo. E eu quero trazer o cristão, quero trazer o expert com milhas pelo mundo e a minha essência para fazer algo diferente. É algo que eu comecei a trazer. Pra você ter ideia, com um canal novo, pequeno, um vídeo que eu já coloquei, que é indo para Orlando. Quando se fala em Orlando, a gente pensa em quê? Disney. Eu não gravei nada sobre Disney em Orlando. Eu gravei várias outras curiosidades que você pode conhecer em Orlando. Perfeito. Então eu quero... Lógico que eu vou gravar sobre a Disney, mas você pode fazer experiências na mesma cidade. Eu quero trazer experiências de você conhecer de um hotel bom simples, de um hotel bom com custo-benefício agregado, comer bem, pagando pouco, comer bem, pagando o valor daquele ambiente. Legal. Então, eu quero trazer todas as experiências e expertises que eu venho junto nisso. Então, nessa virada do ano, esse projeto, Deus é tão lindo que está me permitindo eu fazer agora algo que vai ser inédito. Israel está em guerra e a gente sabe que o que a mídia mostra não é o que está acontecendo lá. Então, esse final de semana eu estou embarcando para a Europa.
agora. Então, para quem já vai assistir esse conteúdo, já vai começar a me ver lá no YouTube, gravando um conteúdo sobre a Europa e Israel, para que mostrar o que realmente está acontecendo de fato lá. E vai ser tão bênção, por causa do network, até o chanceler israelense vai me receber. Olha só, hein? Vocês verem o que quando você dá um passo e Deus está em direção, portas começam a abrir, que a gente não faz ideia do que pode estar acontecendo. Amém. Então, o canal Jason Lopes Cristão pelo Mundo, mais a minha rede social YouTube, mais o TikTok, a gente vai sempre trazer conteúdo diferenciado para agregar valor que eu considero fora da curva. Muito aquilo bom. Que a gente quer agregar de uma maneira que a gente impacta a vida das famílias, que viajar não é caro, que o conhecimento liberta, que é muito importante, você que está ouvindo, um casal precisa de uma lua de mel todo ano. E se você ganha 1, 2, 3, 4 salários mínimos, você pode fazer uma boa viagem todo ano, até internacional. Legal. Se você tem filhos, você precisa fazer uma viagem com a sua família, para um resort que seja no Brasil, para um hotel legal, geralmente praia, algo que seja uma experiência muito bacana para os filhos. Gente, a vida é uma só e você pode comprar o carro do ano, você pode ter a casa dos sonhos, mas isso é bem material. Viagem sempre vai te proporcionar insights para você mudar de vida, vai te proporcionar experiências que vão marcar a vida dos seus filhos, da sua família e a renovação de votos de um casal. Eu acredito muito nisso. Eu quero completar para o empreendedor. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos em 2012, 2011, pela primeira vez, e eu vi muita tecnologia, muita inovação, na qual eu comecei a acompanhar, e aí eu entrei no mercado de tecnologia e inovação em 2014, quando eu montei minha primeira startup. Ô Jason, vamos entrar para uma fase final aqui. Você falou muito de Deus, você, né, tem esse histórico aí de pastores e tudo, e recentemente você fez agora o Legendários, né? Semana passada. Exato. Em resumo, bem rápido mesmo, só comente como que foi essa experiência sua no Legendários e a gente entra para a reta final. Ricardo, Legendários, eu tinha 1 ano que eu recebi o convite, pelo menos 1 ano. E as datas não coincidiam, não dava certo. E dia 1º de janeiro, por volta de 12:05, eu recebo o link do meu irmão, Dr. Gabriel Magalhães, e o pastor Lucas. Os dois me enviaram. Imagina, dia 1º de janeiro, você começar o ano. E aí, na hora que chegou o link de um, chegou o link de outro, eu falei assim, meu Deus, a data é em março. O que eu vou estar fazendo em março? Olhei a agenda, eu acho que dá. Aí na hora que eu vi, era meu aniversário. E aí, como expert em milhas, cartões de viagem, eu quero todo o meu aniversário, datas especiais, estar viajando. Perfeito. E na hora eu sabia que eu não podia pensar muito, porque a inscrição acaba muito rápido, em 5 minutos. Falei, Senhor, o Senhor está no controle de tudo sobre a minha vida, vou fazer a inscrição, se for para eu ir, vai dar certo. Peguei, fiz a inscrição, não deu certo. Falei, mas, poxa, não, peraí, alguma coisa errada. Tentei de novo, não deu certo. O cartão dava erro. Aí na terceira deu certo. Aí, beleza. Na hora que estava realmente aproximando, a última semana, chegou o Legendário, falei assim, meu Deus, o que isso me espera? Algo novo de novo, uma experiência nova, que todo mundo fala que quando vai, muda a direção da sua vida. E eu fui, e eu tô aqui para fazer uma declaração muito forte. O Jason conhece 44 países. O Jason ama viajar. E o Legendários, pro Jason, foi a maior viagem da minha vida até agora. Uau, muito bom. Jason, mas a viagem de subir uma montanha, de estar num rio, de estar com a natureza, exatamente. Eu não sei onde você vai fazer o Legendários, mas eu só posso te garantir uma coisa, vai ser a maior viagem da sua vida. E segundo, eles falavam muito que eu ia ter uma conexão maior com o Legendário 01, que é Jesus Cristo. E a minha conexão foi tão grande que eu tive uma experiência pessoal que para mim foi muito marcante, fora tudo que eu vivi dentro do Legendários, em 72 horas.
E eu fazendo a minha caminhada na montanha, eu virei meu pé. E virar o pé, gente, eu virei meu tornozelo todo, de sujar a lateral do meu tênis. Olha só. Toda. Nessa virada de pé, na hora, falei, meu Deus, meu pé não pode inchar, meu pé não pode doer, eu estou no meio da caminhada, eu não posso interromper algo que é único. E eu comecei a orar. O irmão que estava atrás de mim viu meu pé virando e falou assim, meu Deus, Jay, você virou seu pé todo. Ele ficou assustado. E aí eu comecei a orar, ele começou a orar. E a gente tem que confiar que a oração é algo muito poderoso. Amém. E eu vivi algo muito poderoso que o irmão orando por mim, e eu orando, meu pé não inchou, eu continuei caminhando como se não tivesse acontecendo nada. Na hora que eu parei para almoçar, o corpo esfriou, falei, agora vai, a gente é humano, né? Agora vai esfriar o corpo, o pé vai doer, vai inchar, vai acontecer algo. E eu só ficava em oração em espírito, aí já era só eu, em espírito. Se eu não deixo o meu pé inchar, não deixo o meu pé doer, não deixo eu parar no meio do caminho. E para honra e glória do Senhor. Amém. Hoje é que dia? Hoje é sexta-feira, então já tem 6 dias que o meu pé virou todo. Era para estar uma bola, sem andar, algo que só Deus sabe, né? O que pode acontecer num tornozelo virado todo, de ter quebrado, às vezes trincado. Eu estou andando normal, como se eu não tivesse nunca torcido um tornozelo todo. Glória a Deus. Deus é fiel, irmão. Eu quero falar sobre a mentoria. O Jason, ele teve um papel e tem um papel fundamental dentro do grupo, que ele já fez um network dentro do grupo, então ele já tem clientes dentro do grupo, pessoas que ele não conhecia, ele conheceu dentro do grupo dos mentorados. Sim. Os mentorados, eles já fazem negócios entre eles, além do Jason, outros mentorados já fazem negócios entre eles, indicam entre eles parceiros e clientes. Então existe uma comunidade. Hoje, o Jason, ele consegue acessar a minha rede networking. A mentoria que ele entrou, ele consegue acessar a minha rede networking. E uma das... Eu já fiz várias conexões com o Jason. Né, Jason? E conexões poderosas, né, Jason? Na verdade, a gente já pode falar que é dezenas e dezenas e dezenas de conexões. E de alto nível, com todo respeito. Altíssimo nível. E aí eu tenho nós temos uma boa notícia aqui para finalizar esse podcast. Eita, né? glória, gente. Foi fechado essa semana, não é isso? Mais uma mentoria fechada, graças à conexão com meu irmão Ricardo. Então, isso que o Ricardo está trazendo aqui para vocês... Eu comecei desde o início falando, network é algo muito valioso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra também network, né? Que muita gente entra e acha que network é só vir a nós. E sai muito feroz, né? Dentro dessa comunidade que ele começa a conhecer. E eu aprendi uma coisa na vida. Sirva primeiro. Vai servir. Vai servir. O que eu posso agregar? O que eu posso ajudar? O que eu posso somar? Em consequência... com suas atitudes, com suas habilidades que você tem, o network que o Ricardo tá aqui me trouxe, a gente vai gerando o quê? Conexões boas. Então, se tem algo muito valioso, o Legendários, eu falei com o Ricardo, irmão, o Legendários vai ser um lugar para você criar um network sensacional, porque é uma comunidade, e eles começam a fazer negócio só entre eles, porque Legendário faz negócio com Legendário. Eu, por exemplo, dentro da comunidade do Ricardo, se eu preciso de um segmento X, eu vou procurar alguém que o Ricardo me conectou. Então, a gente tem que entender o valor disso, de agregar, né? O Ricardo, como um mentor de mentores, ele vai te conectar a muitas pessoas, mas primeiro sirva. Lembra que semear é bíblico. Você semeia, e depois vem colheita. Amém. Glória a Deus. Bom, pessoal, chegamos então no final desse podcast maravilhoso. Vou entregar aqui para o Jason fazer uma oração final, Jason. Eita glória. E muito obrigado pela presença de todos. Vamos lá? Irmãos e irmãs que vão estar assistindo, a gente vai fazer uma oração aqui agora. E essa oração eu quero já começar agradecendo. Amém. A Deus de Israel, Deus de Jeová. Pai amado, Pai querido, obrigado pela vida desse irmão, amém, que é uma bênção na minha vida e na vida de tantas pessoas, amém, de tantos homens, de tantas famílias. Senhor, o Senhor conhece o íntimo dele, o Senhor conhece o coração dele, amém, o Senhor conhece as inseguranças dele, o Senhor conhece os medos, mas o Senhor também conhece as virtudes, Pai. Eu tenho clareza que desde o ventre da mãe dele o Senhor já sabia, Pai,
a caminhada que teu filho ia ter. E eu creio, Pai, que esse teu filho, ele veio para esse mundo, Pai. Não foi para falar com 1, 2, 5, 10, 100 pessoas. Ele veio para as nações. Ele veio para impactar vidas. Ele não é um homem, um servo do Senhor, um cristão, um pai empreendedor que chega em lugares que ele é luz. Ele é bênção. Amém. Ele chega em lugares e ele quer fazer diferença, Pai. Ele quer impactar vidas. Ele Amém. Quer honrar o teu nome, Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai. Que nesse momento, o Senhor renova as forças dele, Amém. A energia dele, Pai, a saúde dele mental, física, Amém. Pai. Espírito Santo de Deus, oh Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigado por esse local. Amém. Obrigado pelo irmão Pedro que está ali nos servindo, Pai. Amém. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor está nos proporcionando, Pai. Que nesse momento, Pai, o Senhor visita, Pai, as nossas mulheres, nossos filhos, Pai, Amém. Nossos pais. Que os seus anjos estejam acampados em cada lugar onde eles estejam nesse momento, Pai. Amém. Que a armadura do Senhor, Pai, Efésios 6,13, Pai, elas cada vez mais nos fortaleçam, Pai. Que feche todas as brechas que possam ser abertas, Pai, porque nós somos falhos, Pai. Nós pedimos perdão, Pai, porque nós somos falhos, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos perdoa, Pai. Que a gente possa ter cada dia a sabedoria do alto sendo Amém. Renovada em nossas vidas, Pai. Que, Pai, em nome de Jesus, o discernimento de espírito, Pai, cada dia se torne algo mais forte em nossas vidas, Amém. Pai, para que a gente possa gerar conexões, não com propostas, e sim com propósito, Senhor. Que o que o teu filho está fazendo com esse podcast, Pai, ele possa, Pai, alcançar milhares e milhares e milhares de vidas, empreendedores, pessoas que têm um sonho, Pai, de conhecer um negócio, de se tornar empreendedores, Pai, Amém. Que ele possa ser luz na vida das pessoas, Pai. Espírito Santo de Deus, obrigado por esse momento, obrigado por o teu amor, pela graça do Senhor sobre nossas vidas, Amém. Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Fechou. Deus. Obrigado.